Você já ouviu falar sobre o uso de mel para o tratamento de feridas? O mel é uma solução de açúcar supersaturada derivada do alcatrão recolhida e modificada pela abelha. O mel contém cerca de 30% de glicose, 40% de frutose, 5% de sacarose e 20% de água, além de muitas outras substâncias como aminoácidos, vitaminas, minerais e enzimas. O mel tem sido utilizado no cuidado desde a antiguidade e é frequentemente mencionado como farmacoterapia, embora seja mais comumente usado como um ingrediente do que como um tratamento específico. Um curativo feito de mel e material vegetal foi recomendado para o tratamento de queimaduras no London Medical Papyrus, escrito por volta de 1325. Mas será que, após tantas descobertas de substâncias como a sulfadiazina de prata, ainda podemos confiar nessa medida caseira e barata? O que a literatura científica recomenda? Uma revisão sistemática da Cochrane de 2015 comparou os efeitos do mel com curativos convencionais e fármacos tópicos para a cura de feridas agudas e crônicas. Selecionamos uma revisão sistemática de 2015 que possui o melhor nível de evidência e mais recente até o presente momento, conforme podemos ver pela imagem. O nosso objetivo com esse vídeo é tentar explorar a literatura científica para saber se podemos ou não recomendar o uso de mel para o tratamento de feridas. Iniciando então nossa análise da revisão sistemática da Cochrane de 2015, analisando o pico, temos que de população, a letra P, os participantes eram de qualquer idade com feridas agudas ou crônicas, sendo que as feridas agudas são aquelas consideradas queimaduras, lacerações, traumas menores cicatrizáveis por primeira ou segunda intenção, e as crônicas foram as úlceras de qualquer tipo, venosa, por pressão e etc. Em relação ao I, a intervenção nada mais foi do que a aplicação de mel topicamente, seja de forma pura ou em misturas. Em C, o mel foi comparado com curativos convencionais e com a sulfadiazina de prata. O, os desfechos primários então foram tempo para cicatrização da ferida e proporção de participantes com as feridas cicatrizadas completamente, e de desfecho secundário foram incidência de efeitos adversos, tempo de internação, mudança no tamanho da ferida, incidência de infecção, custo e qualidade de vida. Foram selecionados 26 ensaios clínicos randomizados, dos quais geraram 3.011 participantes, através das bases de dados Cochrane, Medline, Embase e EBSCO. Os trials eram pequenos e com heterogeneidade metodológica. Dentro dos subgrupos agudo, misturado, agudo e crônico e feridas crônicas, os ensaios foram combinados em meta-análises, quando apropriado. Caso contrário, os ensaios eram resumidos de maneira irregular. 5 ensaios clínicos randomizados não reportaram efeitos adversos. Um dos principais problemas encontrados pela revisão foi a falta de definição de infecção entre os estudos, na maioria dos relatórios de testes, e uma inconsistência entre os estudos, pois o SWAB negativo não significa que a pessoa não está clinicamente infectada. Antes do SWAB ficar positivo, a pessoa pode estar infectada ainda assim. A revisão limitou-se à análise dos estudos de queimaduras ao resultado da proporção de queimaduras com swabs negativos em 7 dias. No entanto, esse é um resultado clinicamente menos relevante do que a cicatrização ou a infecção clínica. Analisando o risco de viés, temos que, pelo gráfico, o maior problema que gerou alto risco de viés está na forma de cegamento do estudo, visto que nem os participantes nem os prestadores de cuidados de saúde estavam cegos para a alocação de tratamento. Isso fez com que houvesse um maior risco de viés nesses itens, conforme podemos ver pelo gráfico em vermelho. O mel foi comparado com outros curativos convencionais para o tratamento de queimaduras de segundo grau superficiais, e conforme o gráfico podemos observar que para o desfecho tempo de cicatrização em dias, o mel se mostrou superior quando comparado a outros curativos.
Isso se verifica no gráfico, uma vez que a figura dos estudos não tocou a linha do zero, favorecendo o uso do mel para a cicatrização desse tipo de queimadura. Analisando o grade para a comparação do mel com curativos convencionais, podemos perceber que a qualidade da evidência é alta para o desfecho de tempo de cicatrização, o que pode recomendar o uso do mel para a cicatrização de feridas menores, como queimaduras de segundo grau superficial. No entanto, quando analisamos outros desfechos como efeitos adversos e SWAB negativo, percebemos uma qualidade de evidência muito baixa. Isso nos mostra que outros estudos precisam ser feitos para analisar esses outros desfechos. Quando comparado com a sulfadiazina de prata, o mel também se mostrou superior para o tempo de cicatrização, conforme podemos observar pelo gráfico, onde o diamante não encostou a linha do zero, favorecendo o uso do mel sobre a sulfadiazina neste quesito. Assim como para o tempo de cicatrização, o mel também esteve associado a menores efeitos adversos quando comparado com a sulfadiazina, conforme apresentado no gráfico. Podemos observar que o diamante também não encostou a linha do 1, bem como é interessante avaliar que o intervalo de confiança é estreito, ou seja, poderia-se afirmar que, se o estudo fosse refeito, há 95% de chance de os valores de efeitos adversos estarem dentro desse intervalo de confiança. Mas qual a qualidade da evidência dessas informações? Para isso, é necessário analisar o grade. Os desfechos tempo para cicatrização e efeitos adversos possuem alta qualidade de evidência, ou seja, é confiável acreditar na eficácia maior do mel para estes dois quesitos quando comparado à sulfadiazina. No entanto, para o tempo médio de cicatrização, SWAB negativo e custos, é preciso de mais estudos para comprovarem a superioridade do mel, visto que a qualidade da evidência é de baixa a muito baixa. Quando o mel foi testado para o tratamento de úlceras venosas, verificou-se pelos estudos uma menor taxa de infecção com o uso do mel do que quando comparado com o controle, conforme se verifica pelo gráfico. No entanto, não é possível confiar neste achado de acordo com o grade. Este fato se justifica pelo motivo de perda do segmento dos pacientes que tiveram infecção, tanto no grupo controle quanto dos que usaram o mel, o que fez com que a qualidade da evidência se tornasse baixa. Por outro lado, quando comparado ao controle, o mel se mostrou 9 vezes mais barato, conforme se verifica no desfecho dos custos. O mel funciona muito bem como produto cicatrizante em pequenas feridas até queimaduras de segundo grau superficiais, além de estar associado a menores eventos adversos e menor custo. Para estes casos, sim. Em relação ao aparecimento de infecções para casos de úlceras venosas ou feridas crônicas, os estudos não foram suficientes para comprovar a superioridade do mel frente a outros curativos padrões, por isso, não se recomenda o mel para estes casos.